Meus irmãos, abram uma palavra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 1 até o versículo de número 12. A palavra diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhes que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque os céus está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: Por que razoai entre vós, homens de pequena fé? Sobre não vos tendes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Pode sentar e continuar com esse texto bíblico aberto. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, de um riquíssimo aprendizado. Vocês sabem que Jesus encontrou algumas oposições no seu ministério. E a oposição mais ferronha que Jesus ele encontrou foi exatamente por parte daqueles que estavam dentro do judaísmo, ou dentro da religião oficial do povo judeu, que era exatamente o judaísmo. E os fariseus e os saduceus, eles eram 2 partidos políticos com ideologias religiosas. E eles eram líderes do meio do judaísmo. E a palavra de Deus diz que eles procuravam constantemente identificar uma falha em Jesus, como também eles procuravam tentar Jesus. Percebam que no versículo de número 1, vai dizer que Jesus estava na sua missão, e aí os fariseus e saduceus vão perturbá-lo, ou seja, vai tentar Jesus. Eles queriam pegar alguma contradição e queriam provocar Jesus no exercício da sua missão. Jesus estava focado em cumprir a missão, e os saduceus e os fariseus estavam focados em contrariar Jesus na missão pela qual ele estava cumprindo. E aí eles provocavam, dizendo a Jesus, em uma palavra mais contextualizada: Tu não és o Filho de Deus, dá-nos um sinal nos céus agora. Eles queriam forçar que Jesus lhe desse uma prova de que, de fato, ele era o Filho de Deus. Aí Jesus, ele começa agora a jogar para os próprios fariseus o seu próprio veneno. E ele diz assim: olha, vocês são tão sábios em saberem discernir quando de fato vai ter um tempo mau de chuva ou um tempo bom, não é? E vocês logo ao se levantarem de manhã, quando olham para os céus, logo percebem se o dia será de sol ou se o dia será de chuva. Vocês têm essa capacidade de definir essas coisas, e vocês não têm a capacidade de discernir o momento que nós estamos vivendo. Vocês não estão percebendo que o reino de Deus é chegado?
Não há um discernimento por parte de vocês? E aí Jesus então faz esse questionamento. E aí no versículo de número 4, percebam que Jesus vai chamar aquela geração de uma geração má e de uma geração adúltera. E aí Jesus disse: olha, vocês querem que eu dê um sinal nos céus, mas eu vou dizer para vocês, eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E como eles não conseguiram o que eles queriam, aí no versículo de número 4 vai dizer que eles se retiraram da presença de Jesus. E aí então, irmãos, no versículo de número 5, Jesus então agora passando com os seus discípulos para outra banda, tinha esquecido, diz a palavra de Deus, de se fornecer de pão os discípulos. E a palavra de Deus diz: e passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Versículo de número 6, percebam o texto. Jesus vai fazer agora uma orientação para os discípulos. Ele diz: advertiu e disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus disse: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí então os discípulos, eles ligaram o fermento ao pão. E aí eles começaram a perceber e questionar: nós esquecemos de trazer pão para a nossa viagem? E aí então o mestre está questionando sobre o pão. E aí então Jesus, nos versículos posteriores, vai mostrar para os discípulos que não trava-se ele tratando literalmente do pão, mas estava tratando da doutrina dos fariseus. E ele disse: olha, eu não estou tratando desse pão, porque vocês sabem, pouco me importa se vocês trouxeram o pão ou deixaram de trazer, porque em outros momentos, com tão pouco pães, vocês com cestos deram de comer a multidão de pessoas. Então, se trouxeram pão ou deixaram de trazer pão, eu estou com vocês e não vai faltar pão. Era isso que Jesus deixou, esta garantia para ele. Aí Jesus disse: olha, desperte. Eu não estou falando do fermento do pão. Eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu estou falando exatamente da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus. E aí vamos perceber que no versículo de número 12, eles aí então, como diz um ditado bem popular, a ficha caiu, e aí eles entenderam que não se tratava literalmente do pão, mas se tratava da doutrina, se tratava da influência, se tratava dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E aí nós queremos fazer algumas considerações em relação aos fariseus e aos saduceus. Nós vamos perceber, irmãos, que esses dois grupos eram dois partidos políticos integrados a ideologias irreligiosas. Ou seja, naquela época, a religião, a política e o direito estavam totalmente misturados. Nós percebemos também que eles estavam, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles estavam integrados ao grupo do judaísmo. Nós vamos perceber também, irmãos, que os saduceus, eles tinham algumas diferenças em relação aos fariseus. Os saduceus, eles queriam, além de preservar o judaísmo, eles queriam trazer as influências dos pensamentos gregos para a religião judaica. Nós iremos perceber também, em algumas características desses dois grupos, que eles foram os fundadores das sinagogas. As sinagogas, que foi uma espécie de tipologia para os templos e as igrejas posteriormente,
foram exatamente organizadas pelos fariseus e pelos saduceus. Nós iremos perceber também, irmãos, que nas características dos fariseus e dos saduceus, esse grupo começou a existir na nação de Israel por volta entre o exílio de Babilônia e exatamente a chegada do ministério do Senhor Jesus. Aí vamos extrair aqui algumas doutrinas deste grupo. Primeira doutrina, nós observamos que eles, principalmente os fariseus, eles eram extremamente observadores da letra crua e nua da lei judaica. Ou seja, eles procuravam seguir as tradições e os costumes da lei. Ou seja, era o direito posto, a lei pura. E eles se agarravam constantemente na lei. Nós iremos perceber também, irmãos, que eles não eram mal vistos pelos judeus. Quem é que pensa, quando a gente olha para uma pessoa que acha que o caráter dela não é muito coerente, a gente taxa logo de fariseu. Fulano é fariseu, fulano é um fariseu. Mas lá em Israel, fariseu não era mal visto. Eles eram respeitados, eles eram bem vistos pela sociedade judaica. Esse é um fator também importante de se colocar. E aí a gente vai perceber algumas características inerentes a outro grupo chamado dos saduceus. Os saduceus eram um grupo de sacerdote e eles controlavam o templo do Senhor. Os fariseus, eles tinham influências políticas. Nós iremos perceber, irmãos, que eles utilizavam a fé para exercer as suas influências na sociedade. Mas aqui é onde eu quero chegar. Jesus condenou aquela conduta que era aprovada pela religião naquela época. Olha aqui para mim, Jesus condenou aqueles que alguém dizia assim, esses são melhores. Esses aí já está do céu mais para cima. E a gente não chega ao nível dele. Aparentemente eles tinham uma conduta que todos aplaudiam. Mas Jesus, quando olhou para o comportamento dos fariseus e dos saduceus, a palavra vai dizer que Jesus condenou. Ou seja, a palavra mostra claramente que Deus, ele olha além da aparência, que o Senhor não está preocupado com embalagem se não tiver conteúdo. O Senhor dos exércitos, ele vê todas as coisas. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Toca no teu irmão, diga para ele, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Olha para outro mais forte, diga para ele, tenha cuidado, mais forte, com o fermento dos fariseus. Jesus está presente aqui, irmãos. Jesus condenou os fariseus. Agora, vocês sabem por que Jesus condenou os fariseus? Eu vou lhe dizer por quê. Aprenda. Porque ele se preocupava com aparência em vez de essência. Nós estamos hoje numa época, e isso já refletia no comportamento dos fariseus, que às vezes a gente, quando olha, a gente julga pelo que a gente vê. Quando você vê uma pessoa que está exatamente no dogma, a gente diz assim, esse é crente. Mas a gente não sabe como é em casa, a gente não sabe como é na intimidade, a gente não sabe como é diante do computador, a gente não sabe como é que está no coração, a gente não sabe como é que está o relacionamento. Sabe por quê? Porque para nós o que vale é a aparência, mas para Deus o que vale não é a aparência, é a essência. O Senhor dos exércitos. Para a gente só é santo a irmã do Pitó. Para a gente só é santo aquele que nos mostra a aparência. E Jesus condenou aqueles que a sociedade dizia que eram os melhores.
Às vezes a gente olha e diz assim: irmão, fulano é melhor do que ciclana. Ciclana é mais crente do que ciclana. Ciclana tem mais Deus do que ciclana. Quem é você? Deus sabe quem é quem. Ele conhece todas as coisas. E deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos diante da ceia. Muitas pessoas vão colocar as mãos para pegar o pão e beber o cálice, mas eu quero te dizer, os olhos de Deus te vê nesta noite. Alabaia, Shuriandarabanaha. O Senhor diz, os fariseus, eles se preocupavam com a aparência. Uma certa vez, evangelista Paulo Faria, Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por fora parece crente, por fora anda como crente, por fora a sociedade aprova, por fora a comunidade eclesiástica diz ok, mas por dentro está podre, por dentro tem mágoa, por dentro está disseminando ódio, por dentro está disseminando muitas vezes guerras, muitas vezes vingança, e o Espírito de Deus está dizendo: eu estou te vendo. O Senhor não está preocupado com sepulcros caiados. Vocês não estão entendendo? Quem pode dar um glória para o Senhor Jesus? Qual é a descrição que a gente define de uma pessoa ser cheia de Deus ou não é cheia de Deus? É o quê? É o paletó? Tem tanta gente andando de paletó por aí. Lá na Câmara de Deputados está assim de gente com paletó, um monte de corruptos. Paletó diz se alguém é santo ou não é santo, rapaz. Gravata vai santificar ninguém, rapaz. O que santifica é a palavra, é o Espírito de Deus. Porque se paletó santificasse, aonde tinha mais santidade era lá na Câmara dos Deputados, era lá no Senado da República, e é lá onde passa a maior podridão da nação. É por lá onde passa o esgoto da moralidade, da imoralidade. E Jesus, ele condenou os fariseus exatamente porque ele não estava procurando sepulcro caiado. Ele não estava procurando aparência. Jesus quer compromisso, quer essência. O Espírito de Deus vai te encher aqui nesta noite, diz o Senhor. Aleluia. Jesus, olha aqui para mim, condenou os fariseus, sabe por quê? Porque eles colocaram a tradição acima da palavra. A tradição, ela é importante porque ela gera bons costumes, e bons costumes torna-se marcos, e marcos precisam ser preservados. Mas se a tradição, ela vai de conflito à essência da palavra, e se a tradição me deixa de viver a palavra, eu não vou colocar a tradição acima da palavra. Porque por causa de tradição caiu no buraco a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque foi a igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos. E enquanto aquela igreja era cheia do Espírito Santo e andava na palavra, os milagres aconteciam. Mas quando ela abandonaram a palavra para viver as tradições ditadas por Roma, a igreja começou a afundar. E ela agora não tinha mais poder para dizer ao paralítico: não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, levanta-te e anda. A igreja agora tinha ouro, a igreja agora tinha prata, mas não tinha mais poder. Porque a tradição às vezes rasga o poder, a tradição às vezes sufoca a intimidade. Deixa eu dizer uma outra coisa, grave isso, porque é uma verdadeira revelação de Deus. Tem muitas pessoas que perderam a intimidade porque estão vivendo de tradição. Elas não oram mais, não choram mais, não sabem o que é Espírito Santo, não sabem mais o que é se quebrantar, não sabem mais o que é sentir a presença de Deus. Porque para ela a tradição é ir para a ceia, porque para ela a tradição é ir para o culto no domingo, e ela está sendo carregada pela tradição. E pela tradição não vai ter mudança.
Ceia não é tradição, ceia é vida. Jesus está vivo, igreja. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Eita, rabaia, xuriandaná. Eu vou para a ceia porque todo mês eu vou para a ceia porque eu sinto a presença de Jesus. Eu vou para a ceia porque Jesus não está mais no túmulo. O meu Cristo vive. Eu sinto a presença dele. Ele está comigo. Alabraia, xuriandarabana. Por isso que eu vou para a ceia. Sabe por que Jesus condenou os fariseus? Porque eles colocaram, evangelista Leonardo, a tradição acima da palavra. E há muitas pessoas que elas só estão vivas, elas não estão vivendo vida plena com Jesus. Elas só estão vivas, mas elas não estão usufruindo de águas vivas. Elas só estão vivas, mas não estão usufruindo da presença de Deus. Elas só estão vivas, mas não estão entrando na sala do trono. Elas só estão vivas, elas não estão entrando no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque elas vivem de tradição, vivem de fazer parte de um grupo, vivem de ensaiar no grupo, vivem de vir para o ensaio, vivem de vir para a ceia, mas não tem vida, não tem intimidade. Mas o Espírito de Deus fala com a igreja aqui nesta noite. Espírito do Senhor nos revela. Levanta a mão para adorar o Senhor dos exércitos. Fica com a tua mão levantada. Cadê aqueles que vieram adorar o Senhor? Cadê aqueles que vieram sentir a presença viva de Jesus? Adora. Alacamanamaná. Alabanaia xuriandarabanamanahá. Jesus condenou os fariseus porque eles viviam de tradição e eles colocavam a tradição acima da palavra. Olha aqui para mim, vejam, Jesus condenou os fariseus porque eles obedeciam de forma muito clara as regras. Eles eram extremamente zelosos da lei posta, do direito posto, da lei literal, da letra literal da lei. Mas eles desprezavam o coração arrependido. Para ele pouco interessava que se alguém fracassou, se quebrantou, se arrependeu e agora estava com o coração sincero e clamando para o arrependimento. Ele ignorava Jesus quando ele passava nas ruas e via Jesus comendo com pecadores e publicanos. E quando eles passavam, que via Jesus dialogando com Maria Madalena, que era uma mulher que tinha sido tirada dela 7 demônios e que era uma adúltera, ele dizia que Jesus tinha caso com Maria Madalena. Por quê? Porque para ele valia a lei. Ele vivia em função de fiscalizar a lei. Ele não valorizava coração quebrantado. Ele não valorizava coração sincero. E Jesus disse assim: vocês são hipócritas. Vocês são uma geração adúltera. O poder de Deus é maior do que qualquer tradição. A palavra de Deus é clara. Algumas pessoas que até acham que Jesus foi duro demais com os fariseus. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: com fariseu hipócrita tem que ser confrontado mesmo. Porque o fariseu, ele se acha mais santo do que o outro. Você tem que chocar o cara para o cara saber que ele ainda é humano, para saber que ele ainda é carente da graça, para saber que ele não é anjo, para saber que ele já não está em estado de perfeição. Mestre, o Senhor está pegando pesado com os fariseus. Eu sei o que estou fazendo. Vocês acham que eles são os melhores, mas para o meu Pai eles são sepulcros caiados.
porque se preocupam em zelar pela lei, mas não tem coração sincero e nem coração quebrantado. Eles vivem de se colocar melhor do que os outros e de julgar os outros ao seu redor. É a palavra. Está assim, ó, de pessoas com esse comportamento dentro da igreja, que olha por outro assim, ó, chega, olha com olho desprezível. Se olhar para um jovem meio, que esse jovem está num momento de integração na igreja, ele olha e ainda diz assim: isso é crente nada. Isso não devia estar aqui na igreja, não devia estar na casa do Senhor, nem devia estar cantando aí em grupo nenhum. Porque ele sempre, o fariseu, se coloca mais santo do que os outros, melhor do que os outros, mais cheio do que os outros. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo foi comprado com o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Se você subir uma escada e se acha melhor do que alguém, eu te dou um conselho: desça desse degrau, porque Deus exalta quem se humilha, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus condenou os fariseus porque eles se colocavam em superioridade aos outros. Eu oro melhor, eu me visto melhor do que a irmã, meu grupo é mais santo do que aquele grupo, o meu é do céu, aquele é do diabo. Aquela irmã é cheia de Deus, é do crente de canela de fogo, mas aquela é carnal. A verdadeira santidade não é aquela que se coloca acima dos outros, mas é aquela que é capaz de descer numa situação de fracasso, dar a mão ao fracassado e o levanta para entrar na presença do Senhor dos Exércitos. Esta é a verdadeira santidade. Santidade que me faz me isolar. Ei, Jesus comeu ou não comeu com pecadores? Ei, Jesus falou com as adúlteras e prostitutas daquela época, pregando a palavra? Sim ou não? Sim ou não? Jesus se contaminou por causa disso? Que santidade é essa, frajuta, que você logo perde a essência quando você desce lá na situação de caos para dar a mão quem está fracassado? Isso não é santidade, rapaz. Santidade, você entra em qualquer lugar de cabeça erguida, aonde há trevas, e você vai brilhar, porque você é luz. Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Sou eu não, é a palavra. Para você baixar sua bola, para você não se achar melhor do que os outros, para você não olhar para as pessoas com olhar desprezíveis. Igreja é corpo, igreja é comunhão. Não há lugar para fariseu. Jesus disse: são sepulcros caiados. Eles se acham melhores. Jesus condenou porque eles se achavam superior aos outros. Todo mundo que se coloca melhor do que os outros, que se coloca mais santo do que os outros, o caminho dele é o caminho dos fariseus. Se eu estou no estágio de intimidade, de santidade melhor, eu nunca vou precisar dizer que eu sou melhor. E eu nunca vou precisar me sentir melhor, porque quando eu não me sinto melhor, é porque é prova de que de fato eu estou vivendo uma dimensão de santidade. Quando eu me sinto melhor, essa minha suposta santidade é um sepulcro caiado, é um sepulcro de aparência. Quando eu vivo uma dimensão de santidade, eu sou capaz de ir aonde estão os fracos, sem me contaminar. Jesus disse assim: olha, vocês se colocam como superior, mas vocês não têm empatia com os fracassados. Vocês não têm empatia com os que estão nas ruas de Jerusalém, movidas e cheios de demônios, os paralíticos, os que estão movidos por demônios como Zé Pilintra, Bombagira, que estão presos. E vocês olham para eles com olhar de desprezo.
que vale essa santidade de vocês, que vocês não têm empatia com quem precisa, que vocês não olham com misericórdia para quem precisa de misericórdia? Igreja, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Que santidade é essa, que eu não consigo me aproximar do meu irmão para ajudá-lo a crescer? Jesus o chamou de sepulcro caiado. Jesus condenou esse comportamento dos fariseus. Olha aqui para mim, os saduceus, eles não acreditavam no mundo espiritual. Apesar de serem sacerdotes, mas eles eram extremamente materialistas, evangelista Laércio. Porque para ele o que valia era o mundo real, o realismo. Inclusive esse comportamento do renascimento, do iluminismo, já era predominante naquela época, pelo comportamento desse grupo de sacerdote do partido político dos saduceus. Em que se baseia esse comportamento? As coisas têm que ser avaliadas do ponto de vista humano e nada do ponto de vista espiritual. Era um sacerdote cru, materialista, humanistas. E a gente está cheio de sacerdote assim na igreja, irmãos, que não crê mais em batismo com o Espírito Santo, que não crê mais em cura, que não crê mais na manifestação do Espírito de Deus, que quando o Espírito do Senhor está trabalhando, alguns ficam até rindo. Mas eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, e a igreja crê no poder do Espírito do Senhor. Esses saduceus, eles eram materialistas, humanistas. Eles não valorizavam, Cleito, o mundo espiritual. Tem crente que olha para a igreja no aspecto meramente humano. Culto tem parte humana, mas sobretudo o culto tem parte espiritual. Relação com Deus não pode esquecer a nossa parte humana, mas existe um mundo espiritual que está agindo. Eu não posso olhar para as coisas na perspectiva meramente humana. Existe um mundo espiritual que está em ação agora. Você não sabe, mas nesta hora o diabo enviou milhares de demônios para atingir a casa de vocês. Mas sabe por que não atinge? Porque na casa de vocês está a marca do sangue de Jesus. Glória! Alabaia, Shurandarabana, Ikandarabaia, Shandarabana, Adaia, Sheredekama. Nós cremos na existência do mundo espiritual. A Bíblia diz que 21 dias Daniel orou. Deus designou o anjo para trazer a resposta. Presbítero Wilson, quando o anjo vinha de caminho, o príncipe da Pérsia, o demônio, a potestade, disse: ei, você vai para onde? Passar? Leva a resposta para o crente Daniel: você não passa aqui não. Ele diz: o que, rapaz? Eu não vou passar aqui, não vou passar. A Jeová mandou reforço. O anjo veio com a resposta chegou para Daniel. Igreja, nós não estamos só. Há anjo de Deus conosco. Eita, halá, bracá, manaia, rabaná. Olha para o teu irmão e diga: você não está só. Diga para 3 pessoas: você não está só. Tem anjo de Deus acampado ao seu redor. Ei, carrada, camanai, arabana. Ei, camanai, ashurianarabana. O Espírito do Senhor é conosco. Não brinca com crente não, porque crente tem dono. Não brinca com crente não, porque tem anjo com espada desembanhada de fogo. Tem gente querendo parar a igreja. Essa semana o Ministério Público solicitou ao magistrado
para colocar no Xilidó, lá na cadeia, um pastor. Eu não sei a que ponto e o conteúdo de exposição desse pastor. Eu não estava lá, eu não vi, eu não li os autos, eu não estava presente. E ele é acusado de transfobia, de homofobia, porque tinha lá uma trans no culto, praticante de religiões afro. E aí então, essa pessoa procurou o Ministério Público. E aí o Ministério Público encaixou na previsão legal do artigo 5º da Constituição, que condiciona a homofobia a mesma condição de crime de racismo. E aí pediu a prisão preventiva do pastor. Eu não sei se o pastor cometeu um crime, mas eu sei que isso está abrindo um precedente para, a partir de agora, todo mundo que chegar no púlpito e pregar contra o homossexualismo, que pregar contra a macumba, ser denunciado e ir para a cadeia. Que lance os pastores na cadeia. Mas quanto mais pastor for para a cadeia, mais a igreja do Senhor vai orar. Você vai deixar de pregar a verdade, é? A Bíblia diz que quando os homens quiserem calar a nossa boca, melhor é obedecer a Deus do que aos homens, diz o Senhor dos Exércitos. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Está chegando a hora. Agora a gente vai ver quem é crente mesmo ou quem é calça frouxa. Quem tem coragem de pregar a verdade ou quem vai calar o bico. Mas a igreja verdadeira ninguém detém, é obra santa. Abre bem a tua boca que eu encherei, diz o Senhor. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Ninguém detém, é obra santa. Perseguição está chegando. Perseguição está às portas. E esse grupo dos saduceus, irmã diaconisa Patrícia Medeiros, além deles serem extremamente naturais, materialistas, tem obreiros que é igual aos saduceus. Cru, não ora, não busca os dons espirituais, não crê na manifestação dos dons. São extremamente levados e conduzindo o seu ministério pelo materialismo, pelo iluminismo, pelo humanismo e por aí vai. Ele já perdeu a credibilidade de que a igreja é movida por uma força que é do soberano e que controla todas as coisas e que seu poder age sobre a igreja. Essa é a força do Senhor. Meus irmãos, é importante observar que os saduceus, concluindo, eles eram admirados. Olha aqui para mim. Os saduceus e os fariseus, presbítero Joaldo, eles eram influentes, porque não tem só influência para o bem, tem influência para o mal também. Porque se só crescesse o que é bom, o que é ruim não teria ibope. Uma seita nasce hoje, cresce rapidamente, porque tanto cresce o que é de Deus, como também cresce o que é do diabo. As seitas sempre nasceram do meio da igreja. Desvio doutrinário, fermento dos fariseus, desvio de conduta. Então aí enormes. Testemunha de Jeová que diga, são milhões e milhões no mundo inteiro. Então essa história que só cresce o que é bom, isso não é verdade. Cresce o que é bom, mas também cresce rapidamente o que é ruim. Tanto que a Bíblia diz que o joio cresce até mais rápido, né? Rápido. E a mal influência também, ela cresce muito rápida. E esses homens, eles eram influentes, influenciavam. Os fariseus e os saduceus, eles tinham uma aparência de moralidade. São moralistas. Olha, vê só. Só que, escute, Jesus disse que eles eram e estavam afastados de Deus. Eram bons religiosos, escute aqui. Eram admirados,
eram influentes, tinham uma boa aparência, eram considerados melhores crentes, mas Jesus disse: vocês estão afastados do meu Pai. Tem tanta gente que está dentro da igreja, mas está afastado de Deus. São os que estão perdidos dentro do templo, que se incorporam numa tradição, numa fachada, e não vivem a essência. Eles estavam afastados de Deus. Escute, olha aqui, porque eles tinham trocado prioridades. Digam, tinham trocado. Mais forte, diga, eles tinham trocado as prioridades. Eles colocaram aparência antes de essência. Eles colocaram superioridade em vez de humildade. Eles não eram humildes. Todo crente prepotente, que gosta de cuspir na história dos outros e que se impõe melhor do que os outros, eles não são humildes. E a principal característica de quem tem uma santidade é a humildade. Você pode ter o maior padrão mais perfeito do mundo, mas se você não for humilde, sua santidade não passa de um sepulcro caiado. Ele não reconhecia os seus erros. Eles diziam assim: eu sou tão perfeito que ninguém pode me corrigir. E o mestre vem nos questionar. O mestre já não percebeu não que nós somos padrão, nós somos o modelo da igreja. Jesus disse: vocês são modelo de nada, rapaz. Vocês são modelo para ninguém. Dentro de vocês não tem humildade, não tem quebrantamento, nem sabe ser corrigido. Tem pessoas que não aceitam correção, não aceitam ser confrontadas, não aceitam o contraditório. Sabe por quê? Porque se acham perfeitas ao ponto que acham que nunca irão errar. Ei, quem não reconhece erro, e quem não para ouvir correção, e quem não sabe ser corrigido, esse não está vivendo santidade. Você está enganado na prática de tradição. E por fim, esses caras, beleza, que todo mundo passava e olhava e dizia assim: são os melhores crentes, são os melhores sacerdotes. Sabe o que é que eles fizeram no final? Depois de Jesus ter confrontado, irmã Patrícia, se juntou os fariseus e os saduceus para planejar a morte de Jesus. E quem confronta aqueles que se acham melhor serão sempre vítimas de busca e de traição. E Jesus, por provocar os fariseus e os saduceus, por revelar e ter coragem de dizer: vocês são raça de víboras, hipócrita, geração má, geração adúltera. Ele diz assim: a gente vai acabar com a raça dele. Ele está dizendo que a gente é tudo isso. A gente vai se juntar com o poder do Estado romano, e a gente vai tirar e vai matar Jesus. Sabe quem foi que planejou a morte de Jesus? Sabe aonde nasceu a morte de Jesus? Sabe aonde nasceu a conspiração? Sabe aonde nasceu o plano para destruir Jesus? Não foi no palácio de Herodes, não foi no palácio de Pilatos, não foi na sala do imperador Augusto, foi dentro da igreja, na sala do gabinete pastoral dos sacerdotes, do grupo dos saduceus e dos fariseus. E sabe quem é que mata muitos crentes e mata muitos ministérios? É a própria igreja. São os hipócritas, fariseus, que estão dentro da igreja, que não sabem ser corrigido, e quando são confrontados, procuram planejar a destruição do outro. E eles planejaram a própria morte de Jesus. É dentro da igreja que às vezes procura matar um ao outro. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre é vencedor dos senhores. E a palavra foi até essa, para todos nós
e cada um pegue sua parte.